Olá, canal Jaqueline Roberta, se inscreva, deixa seu like, toque o sininho. Ontem teve jogo das sereias, clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro, 9h30 da noite, Campeonato Paulista Feminino. As sereias perderam por 1-0, gente. É uma coisa, a gente sempre perde do Corinthians e isso influenciou um pouquinho na vida das sereias, porque agora o Corinthians subiu para o primeiro lugar aí na tabela com 13 pontos e as sereias ficaram em quarto com 10 pontos. A Cristiane estava em campo ontem, tá bom? O próximo jogo das sereias é dia 5/6, 3 horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro Feminino contra o Bahia. Mas no Campeonato Brasileiro Feminino, as sereias já estão classificadas aí com 26 pontos em quinto lugar e o Bahia em 12º com 13 pontos. Esse jogo será na Arena Barueri. E a nossa base volta a campo amanhã, gente, sabadão, 3 horas da tarde, lá no CTR Pelé, contra a Portuguesa Santista, pelo Campeonato Paulista da categoria. Jogo importante aí. Santos está em primeiro lugar no grupo 13, com 16 pontos, e a Portuguesa Santista em quarto, com 8 pontos. Então é bem importante para o Santos Sub-20 vencer, que vem de uma derrota aí, mas vamos esquecer então esse jogo 3 da tarde. Vocês acompanham aqui no YouTube, na Santos TV ou na Federação Paulista de Futebol. O Santos tinha conhecido aí sua primeira derrota no campeonato contra o Sport Clube São Bernardo no último jogo, perderam de 2-0, mas amanhã é recuperação total para os meninos da Vila. Já que você não vai falar do caso Eduardo Bauerman, vou, gente. Punição do STJD, 12 jogos sem atuar para Eduardo Bauerman. Essa foi a punição, ele não vai precisar pagar multa. Alguns jogadores aí foram banidos do futebol, outros punição com bastante tempo aí sem jogar e multa, e Bauerman 12 jogos sem atuar. Vou ler aqui diretamente do GE, um lugar onde colocou tudo bem explicado. O zagueiro Eduardo Bauerman, um dos principais investigados na Operação Penalidade Máxima 1 e 2, chorou ao ouvir o voto da relatora para uma punição de 12 jogos. Mesmo com a pena curta, o jogador continua afastado dos treinamentos do Peixe enquanto aguarda um andamento, no caso, na Justiça Comum. Ele foi um dos 4 atletas que compareceu ao julgamento no Rio de Janeiro. Então aconteceu ontem esse julgamento no Rio, durou aproximadamente 8 horas, e Bauerman aí foi um dos jogadores que teve uma pena baixa. Lembrando que ele é réu primário e também vai ser ainda, gente, julgado na Justiça Comum. Resumidamente, o advogado dele falou que o atleta tem dificuldades em dizer não, que ele não sabe dizer não, que ele faz terapia para isso. Também um médico do Santos falou que ele atuou nesses jogos com uma lesão, com problemas ali, fez infiltração, e a justiça entendeu que ele não cumpriu de fato o acordo ali com os apostadores. Então ele até recebeu esse dinheiro, só que depois ele devolveu 200 mil reais para essa máfia, essa quadrilha, foi ameaçado, então ele meio que foi lesado também. Por isso ele teve aí uma pena, digamos que suave. Ele vai poder atuar normalmente na carreira depois desses 12 jogos aí de gancho, mas agora opinião. Não tem clima para ele ficar no Santos, não tem clima, gente. Aí já ultrapassa se ele é bom ou não tecnicamente, ultrapassa essas questões. O Santos pode fazer uma investigação interna, porque eu lembro muito bem que ele falou que pediria para o Santos negociar ele ao fim do ano. Encontraria mais 2 jogadores para toda essa bagunça. Fez ligações de videochamada com a camisa do Santos ali, com o uniforme que eles usam quando estão em concentração. A imagem do Santos foi super arranhada. É claro que é uma coisa do sujeito, do caráter dele, né? Desde o América Mineiro também tinha ali algumas coisas, mas pelo lado do Santos não tem clima. Ele que seja feliz em qualquer outro time. Para o Santos, eu não gostaria. Jaque, mas o Santos já aceitou fulano de volta, mas aí não foram coisas que envolveram justiça, gente. O Lucas Lima só falou mal ali do Santos, né? Aí a gente releva. Mas o caso do Bauerman é uma coisa bem diferente. O Santos teve sua imagem exposta de uma forma horrível, num momento péssimo já que o Santos vive. Então, desejo boa sorte na carreira dele. Errou, sim, talvez ele foi inocente demais ao se envolver com essa laia de pessoas, e no Santos não tem mais clima. Se vocês pensam diferente, acham que o Bauerman poderia reintegrar o elenco, é uma coisa pessoal de cada um, respeito as opiniões,
Mas eu acho que não tem clima nenhum, gente. Chega lá, depois de tudo que aconteceu, os colegas de grupo, sabe? Não tem clima. Ele que recupere, que pegue aí um tempo pra pensar, que tire umas férias, cumprindo essa punição, óbvio, que pague bastante psicólogo, bastante terapia, porque ajuda muito, e que ele se desenvolva aí como ser humano. Tá bom? O Santos não. Muito obrigada. Hoje não, Faro. E o Santos aí que tem um jogo derradeiro. Poderia ser outro momento, o Santos poderia estar melhor classificado na Copa do Brasil, mas tem um jogo aí no fim de semana contra o Inter. E já que o Oder Helman não balança no cargo, acho que sim. Balança sim, o Falcão falou de olho no peixe que não, calma, tá trabalhando, etc. Mas se acontecer uma derrota aí contra o Inter, na Vila Belmiro, as coisas ficam meio que insustentáveis, né? Mas eu volto aqui para o pré-jogo de Santos e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Nona rodada? Oitava ou nona rodada? Acho que é nona rodada. Beijo pra vocês.